Oi, galerinha! No vídeo de hoje, a gente vai fazer a resolução de dois exercícios que envolvem semelhança de triângulos. O primeiro exercício é o seguinte: uma rampa de inclinação constante, como a que dá acesso ao Palácio do Planalto em Brasília, tem 4 metros de altura na sua parte mais alta. Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que após caminhar 12,3 metros sobre a rampa, está a 1,5 metros de altura em relação ao solo. O problema pede que faça uma figura ilustrativa da situação descrita e a letra B, calcule quantos metros a pessoa ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa. Então, qual é a primeira coisa que a gente vê? Que a gente observa? A gente vê os dados do problema. Então, a gente sabe que é uma rampa de inclinação constante, ou seja, ela está subindo, que ela tem 4 metros de altura na sua parte mais alta. Então, quando eu chegar lá no final da rampa e eu for olhar para baixo, eu vou estar a 4 metros de altura. E a gente sabe que depois que uma pessoa caminha 12,3 metros, ela tá a 1,5 metros de altura, ou seja, ela caminha 12,3, olha para baixo e é 1,5 metro de altura. Então, a primeira questão pede para a gente desenhar essa figura. Eu desenhei a rampa com uma inclinação constante, ou seja, a gente consegue ver a imagem de um triângulo a hora que a gente faz o desenho. No ponto mais alto, ela tem 4 metros de altura, então essa medida aqui, que é a altura da rampa, ela vai ter 4 metros de altura. E a pessoa, quando ela caminha 12,3 metros, ou seja, quando ela caminha essa distância aqui, ela tá a 1,5 metros de altura, ou seja, é essa distância aqui. E o que o problema pede para a gente calcular? Quanto que a pessoa ainda precisa caminhar para chegar no final da rampa, ou seja, ele quer saber essa distância aqui, ó, que a gente vai chamar de X. Aqui a gente vê um caso de semelhança de triângulos. A gente tem o triângulo da rampa total, certo? Que é o comprimento total da rampa com a altura. E a gente tem também o triângulo do que a pessoa já caminhou, que é os 12,3 metros e o 1,5 de altura. Mas a gente pode desenhar esse triângulo de uma maneira separada. A gente pode separar esses dois triângulos. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu fiz da cor laranja o triângulo que representa a rampa como um todo, certo? Então, a gente tem a altura máxima e a distância total da rampa. E eu fiz na cor amarela o que representa o que a pessoa já caminhou. Então, os 12,3 metros que ela já caminhou e a altura de 1,5 metro que representa a altura da rampa quando ela chega em 12,3 metros. Eu fiz de duas cores para que ficasse mais fácil de visualizar. Então, essa questão fica fácil da gente separar os dois triângulos. A gente tem a rampa total e em amarelo o que a pessoa caminhou. Então, a gente só vai pegar a parte em amarelo e vai separar do outro triângulo. Então, agora que a gente já desenhou o triângulo separadamente, a gente vai calcular quantos metros a pessoa ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa. Então, aqui a gente tem a imagem dos dois triângulos separados. A gente tem o triângulo menor, que é o que a pessoa já andou e a altura que ela fica, né, a hora que ela chega no 12,3 metros, e o triângulo maior, que representa a nossa rampa, quanto a pessoa já andou, quanto falta ela andar e a altura máxima, que é a altura da rampa, que é 4 metros. Então, agora, o que a gente precisa analisar? Quais são os lados correspondentes? Então, aqui a gente tem os triângulos novamente.
A gente pode observar que a hipotenusa desse triângulo aqui nada mais é que a inclinação da rampa. Ela corresponde aos 12 metros que a pessoa já andou, mais o que a pessoa ainda tem que andar. Porque a gente não pode levar em consideração só o que a pessoa ainda tem que andar, porque o triângulo, ele não termina aqui, né? Ou ele não começa nesse ponto aqui. Na realidade, ele começa aqui, ó, nesse ponto. Então, por isso que a gente tem que considerar a medida desse triângulo como sendo 12,3 mais x. E a medida desse triângulo, o 12,3. E o outro lado correspondente vão ser as alturas, que aqui nada mais é do que 1,5 e aqui nada mais é do que 4. Então, a gente vai ter as seguintes relações métricas. 12,3 mais x, que é toda essa medida aqui, está para 12,3, que é essa medida aqui, é igual à altura, as relações das alturas, né? Que é 4, está para 1,5. Então, agora a gente só precisa multiplicar em x, que a gente vai encontrar quantos metros que a pessoa ainda tem que caminhar. Então, a hora que a gente multiplica por x, a gente tem 12,3 mais x, que multiplica 1,5, é igual a 12,3 que multiplica o 4. Então, a gente vai ter 18,45 mais 1,5 que multiplica x é igual a 49,2. Depois, a gente vai ter 1,5x é igual a 49,2 menos 18,45. 1,5x é igual a 30,75. Aí, a gente vai ter x é igual a 30,75 dividido por 1,5. Assim, a gente vai ter que o x é igual a 20,5. E assim, a gente encontrou o resultado de quantos metros a pessoa ainda vai ter que caminhar. E agora, a gente vai para o outro problema de semelhança de triângulos, que ele traz o seguinte: calcule x na figura abaixo. Aí tem uma figura que foi retirada de um livro didático. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, vamos desenhar esses triângulos separados, que aí vai ficar mais fácil da gente identificar quais são os lados correspondentes. Então, se a gente parar para analisar, era mais ou menos essa figura que a gente tinha, certo? A gente tinha um triângulo que tinha um lado de 6 com 2, e esse lado de x que a gente quer descobrir, dois ângulos de 20 graus. Então, uma dica que essa questão deu pra gente é a gente desenhar os triângulos separadamente. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai separar o triângulo laranja do triângulo amarelo. Então, vamos simplesmente pegar e puxar para fora, certo? Então, a gente tem os ângulos de 20 graus, os dois para o mesmo lado. Só que se a gente for observar, o meu ponto A, ele tá aqui, na parte superior do triângulo. Só que nesse triângulo menor, o meu ponto A, ele tá aqui embaixo. Então, eu não tenho como dizer que esse lado aqui é correspondente a esse lado aqui. Só que o que a gente precisa observar é que o ponto A, ele tá na parte superior do triângulo, certo? E aqui ele tá na parte inferior. Então, isso quer dizer que esse triângulo aqui, ele não tá ainda posicionado da mesma maneira que esse triângulo maior. Então, a gente precisa rotacionar ele de uma maneira que o ponto A e o ângulo de 20 graus fique na mesma posição. Então, se eu for girar ele assim, não funciona. Assim, também não funciona. Então, o que eu posso observar? Que eu preciso rotacionar esse triângulo. Então, a hora que eu viro esse triângulo, eu consigo perceber que o ponto A dos dois triângulos está para o mesmo lado e que o ângulo de 20 graus também está na mesma posição. Então, agora, com as figuras dessa maneira, eu consigo dizer que os dois estão na mesma posição. Então, eu posso dizer que esse lado aqui, ó, de 6 mais 2, ele é correspondente ao lado x, e que o lado 2 aqui é correspondente também a esse lado x. A gente tem que tomar o mesmo cuidado que a gente tinha no exercício anterior.
Porque essa distância aqui, ela não mede só 6, ela mede o 6 mais o 2, porque nada mais é do que o meu lado do triângulo CA. Então, é 6 mais o 2. Então, qual é a relação métrica que eu vou ter? Eu vou ter que o 6 mais o 2, ele corresponde ao x, que é a mesma coisa que o x corresponde ao 2. Então, eu vou ter essa relação métrica aqui. Então, a gente vai resolver essa relação. Então, a gente multiplica em x, 6 mais 2 a gente sabe que é 8. Então, vai ficar 8 vezes 2 é igual a x vezes x. Precisa tomar cuidado que x vezes x não é 2x. X vezes x é x ao quadrado. Então, eu tenho 16 é igual a x ao quadrado, eu aplico raiz quadrada dos dois lados. Então, eu vou ter que x é igual a 4. Então, essa medida aqui corresponde a 4. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e até uma próxima resolução de exercícios.